Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, estamos juntos aqui para mais curiosidades da TV no canal do Observatório da TV. Semanalmente temos esse encontro para relembrar detalhes pitorescos de tantas novelas, tantos programas, enfim. São coisas que às vezes você pensa que só você parou para reparar naquilo, né? Mas tem muitos espectadores que se ligam nesses pequenos detalhes. Já fizemos uma primeira parte sobre novelas que foram implantadas às pressas, com menos tempo que o comum. Vamos agora à parte 2. Antes da nossa parte 2 das novelas implantadas às pressas, como foi o caso de Despedida de Solteiro, recentemente incorporada ao catálogo do Globoplay, peço a você, como peço sempre, para fazer a sua inscrição aqui no canal, se não for inscrito ainda, tornar-se membro do canal, deixar seu comentário, deixar seu like, compartilhar esse e outros vídeos que você assistir com outras pessoas, assim o canal cresce mais e mais como tem crescido. Muito obrigado, tá bom? Uma novela que foi implantada às pressas, mais uma, foi uma da Janete Claire chamada O Semideus, em 1973. Na ocasião, a autora havia enviado para a censura, a TV Globo havia enviado para a censura uma sinopse da Janete Claire sobre uma cidade com uma obra de uma usina hidrelétrica, salvo engano meu, que seria coberta pelas águas quando desviasse o curso de um rio e uma gente que morava numa determinada cidade ia ter que trocar para outra, abandonar todas as suas raízes ali, enfim, porque essa cidade seria submersa. Essa história tinha o título de Cidade Vazia, que é como fica a primeira cidade. A censura implicou com essa novela, quando ela já estava para ser gravada praticamente, para começar a ser gravada, e a Janete Claire criou uma novela às pressas para ocupar a vaga de Cavalo de Aço que estava no ar desde janeiro de 73. Essa história que ela criou às pressas foi O Semideus, centrada na vida de um playboy, um milionário industrial, Hugo Leonardo Filho, Tarcísio Meira, que tinha a sua vida, sua fortuna, enfim, como alvo de uma investigação de um jornalista chamado Alexandre Garcia. É isso mesmo, você ouviu certo. Alexandre Garcia, que era o Francisco Coco, e entre eles havia uma mulher que era apaixonada pelo Hugo, mas o Alexandre também podia ter uma possibilidade romântica com ela, enfim, que era Ângela, personagem da Glória Menezes. Por trás das intrigas que levavam a um sósia do Hugo, o Raul, assumir os seus negócios quando ele é dado como morto depois de uma explosão, havia o doutor Gildo Graça, que era o Felipe Carone, também o Alberto Juca de Oliveira, como dizia a chamada na época Alberto, um revoltado contra as imposições de O Semideus. O Semideus foi uma novela implantada com bastante menos tempo de vantagem do que era usual já naquela época. Outra novela implantada às pressas foi Voltei Pra Você, de Benedito Rui Barbosa, que ocupou a faixa das 6 horas entre 83 e 84. Na ocasião, ela foi a substituta de Pão Pão, Beijo Beijo. Voltei Pra Você foi uma história criada pelo Benedito Rui Barbosa de última hora, porque a substituta de Pão Pão, Beijo Beijo seria uma novela passada no Sul, inicialmente passada no Sul, escrita por Teixeira Filho, e que ia ter como um dos seus temas os imigrantes alemães que se estabeleceram lá. Havia nesse elenco já a Elizabeth Hartmann, salvo equívoco meu também a Ruth de Souza, a Aracy Cardoso, a Aracy Balabanian. Havia alguns atores reservados para fazer essa novela, mas o projeto acabou sendo deixado de lado por conta do estado de saúde do Teixeira Filho, que inspirava cuidados, e o novelista, inclusive, acabou falecendo alguns meses depois, em 1984. De maneira que Voltei Pra Você foi um projeto que o Benedito Rui Barbosa desenvolveu, retomando alguns personagens e conflitos de uma novela anterior que ele escreveu junto com o próprio Teixeira, inclusive. Talvez o fato de ter que substituir o Teixeira de última hora tenha feito com que ele ligasse as coisas, lembrasse que fez com o Teixeira, enfim. Pegou uma novela deles que foi Meu Pedacinho de Chão, de 1971, trouxe os personagens que eram crianças nessa novela, agora como jovens adultos que se apaixonavam, o Serelepe e a Pituca, no caso agora Paulo Castelli e Cristina Mullins,
E, além deles, outros personagens de Meu Pedacinho de Chão voltaram à cena, com, em geral, os mesmos intérpretes da primeira versão. O Coronel Epaminondas era novamente o Castro Gonzaga, o Padre Santo era novamente o Percy Aires, e quem não voltou com o mesmo intérprete, voltou o personagem, o Twin, o Cosme dos Santos, o Zelão, o Nelson Xavier, que na primeira novela havia sido, salvo erro meu, Maurício do Vale, né? Enfim. Voltei para Você foi uma novela, inclusive, que o Benedito escreveu por honra da firma, para cumprir aquele compromisso para o qual ele foi acionado, enfim. Ficou famosa depois que nós descobrimos numa entrevista dele ao livro do André Bernardo e da Cíntia Lopes, né? Salvo equívoco meu, a seguir cenas do próximo capítulo. O Benedito disse que escreveu essa novela praticamente que à base de vodka. Ia tomando muita vodka enquanto escreveu aquela novela e não acreditou quanta vodka tinha tomado. A mulher dele foi guardando todas as garrafas vazias e mostrou para ele: olha aqui, ó, quanta vodka você tomou esses meses que estava escrevendo a novela. Pois é. Outra novela implantada às pressas nos anos 80 foi Fera Radical, de Walter Negrão, exibida em 1988, também uma novela das 6. Na ocasião, seria feita outra história que acabou sendo deixada de lado, e Walter Negrão, com a sua grande habilidade para escrever novelas, foi lembrado pela emissora para resolver esse problema. Mais ou menos como na época de Despedida de Solteiro, 4 anos depois. Voltou a acontecer. E ele criou essa história também meio que reaproveitando um mote que ele já havia desenvolvido na televisão, da citada no começo deste programa, Cavalo de Aço. Ele transformou o personagem que queria vingar a desgraça da sua família, o Rodrigo, que era o Tarcísio Meira, numa moça que tinha a mágoa da sua família ter sido vítima de uma grande chacina. Tocaram fogo com a família dentro, além deles terem todos levado tiros. A Cláudia, que era a Malu Mader. E mal sabia ela que a grande responsável pela morte da sua família era a mãe do homem que ela amava. Ela amava o Fernando, que era o José Maier, e quem matou a família dela toda foi a mãe dele, a dona Joana, que era a Yara Amaral. Que excelente atriz, Yara Amaral, sempre falo isso, e ela merece. A Malu também, né, fez jus a essa protagonista que ela fez, foi a primeira protagonista dela em uma novela. Ela já havia sido protagonista em Anos Dourados, mas era uma minissérie. Eu quero fazer uma ressalva aqui, um adendo, como queira, diante de alguns comentários que o primeiro vídeo recebeu, com sugestões de vocês. Olha, Fábio, uma novela implantada às pressas também foi a novela X, a novela Y. Esses títulos que nós estamos aqui citando como implantadas às pressas são novelas que, de fato, tiveram muito pouco tempo para entrar no ar desde o dia em que foi ordenado que elas seriam produzidas. Então, não cabe, no caso, exemplos que mais de um de vocês comentou. Por exemplo, Nina, de 1977, do Walter George Durst, que ele precisou desenvolver porque a novela que eles iam levar ao ar, Despedida de Casado, foi censurada, teve a exibição impedida. Então não é o caso de citar Nina, porque Nina não foi implantada tão às pressas. Ela não estava prevista, isso tudo bem, é verdade. Mas, justamente porque entrou no ar uma reprise de O Bem Amado, que durou 6 meses, inclusive, essa novela não foi implantada às pressas, né? Houve todo um cuidado, inclusive para a censura não barrar de novo, criou-se outra história, enfim. O que aconteceu foi que se aproveitou ao máximo o elenco contratado, isso sim, como no caso de Roque Santeiro com Pecado Capital, um pouquinho antes, né, em 75. Mas Nina não é um caso. Outro caso que foi citado é o de A Dona do Pedaço, de 2019, novela do Valcir Carrasco. Mas A Dona do Pedaço é um caso diferente. Ela não foi implantada às pressas. Ela, ou pelo menos não tão às pressas quanto essas outras. Ela furou a fila. Ela não estava prevista naquele momento. Houve uma outra novela que foi cancelada, né, na ocasião. E aí resolveram fazer A Dona do Pedaço, que inclusive inicialmente se chamava Dias Felizes. Mas essa decisão saiu também alguns meses antes de quando A Dona do Pedaço efetivamente estreou. Isso foi decidido em janeiro de 2019, salvo erro meu, e a novela só estreou em maio, então houve todo um tempo para escalar o elenco, mudar o título, pensar bem na história que ia ser feita. Ela não estava prevista, mas não foi implantada às pressas no mesmo nível das outras que citamos no programa anterior e nesse. Tá bem assim, gente? Semana que vem estamos de volta para a parte 3 desse tema nas curiosidades da TV. Um abraço para você. Tchau!